A existência histórica de Jesus de Nazaré é um tema que desperta tanto fascínio quanto debate. Ao longo dos séculos, estudiosos buscaram determinar se a figura que está no coração do cristianismo foi um personagem real ou um mito construído pela fé. Para além das interpretações teológicas, a investigação histórica concentra-se em encontrar evidências concretas que corroborem a vida de Jesus no contexto do primeiro século. Sua presença foi tão marcante que se tornou o pilar fundamental que dividiu a nossa história em antes e depois dele. Seus ensinamentos e ações não apenas inspiraram milhões ao longo dos séculos, mas também moldaram culturas e pensamentos. Seu impacto está tão entrelaçado à história da humanidade que muitas vezes sua influência passa despercebida, moldando nossa moralidade, estruturas sociais, arte, política e até a visão do mundo que compartilhamos. Compreender a figura de Jesus é, portanto, explorar uma das maiores histórias que já transformaram o curso da humanidade. Os evangelhos escritos por seus seguidores são as fontes mais conhecidas sobre sua vida. Eles narram os principais eventos de sua existência, incluindo seu ministério e crucificação, mas possuem uma natureza destinada a proclamar e fortalecer a fé cristã. Por isso, muitos pesquisadores buscam fontes externas ao cristianismo, que ofereçam um olhar mais neutro e independente. Testemunhos não cristãos, vindos de autores judeus e romanos, têm valor especial ao confirmarem aspectos da narrativa cristã de forma mais objetiva. Entre esses relatos, destaca-se o trabalho de Flávio Joséfo. Nascido em 37 d.C., Flávio Joséfo viveu durante um período turbulento da história judaica e é amplamente conhecido como uma das principais fontes históricas sobre o contexto do primeiro século. Em sua obra Antiguidades Judaicas, ele fez duas referências a Jesus que são frequentemente citadas no debate sobre sua historicidade. A primeira, conhecida como Testimonium Flavianum, descreve Jesus como um homem sábio e realizador de feitos extraordinários. O texto contém as seguintes palavras: havia nesse tempo Jesus, o homem sábio. Se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo, e quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-os à cruz. Os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia. Como os divinos profetas tinham previsto, estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Essa passagem, porém, é alvo de controvérsias. Muitos historiadores acreditam que houve acréscimos ao texto original por escribas cristãos, por certas frases apresentam um tom de justificar o cristianismo incomum para Joséfo, que não era cristão. O que pode ter acontecido é que antes da invenção da imprensa, os textos eram copiados à mão por escribas. Durante esse processo, alguns escribas adicionavam comentários, explicações ou notas nas margens dos manuscritos. Essas notas são conhecidas como glossas ou marginalia. Com o tempo, quando os outros escribas faziam novas cópias desses manuscritos, eles às vezes incorporavam essas notas marginais no texto principal, seja por acidente ou porque achavam que a informação era importante e devia ser incluída. Além disso, em alguns casos, essas notas poderiam ser mal interpretadas como parte do texto original. Essa prática levou a que certas explicações, interpretações ou até mesmo erros fossem integrados ao corpo principal dos textos ao longo dos séculos, mudando e influenciando a interpretação dos textos originais. Apesar disto, existe um consenso significativo entre os estudiosos de que Joséfo realmente fez uma menção a Jesus, embora com um texto menor, excluindo as três partes. Com base nesses estudos, a versão original provavelmente era mais próxima do seguinte: havia nesse tempo Jesus, um homem sábio. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz. Os que o amaram no princípio não o esqueceram, e a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Essa versão mais reduzida é amplamente aceita como autêntica. Mesmo sem os trechos controversos, ela reforça a existência de Jesus como uma figura histórica, cuja influência foi suficientemente significativa para ser registrada por Joséfo. A segunda menção de Flávio Joséfo a Jesus ocorre em uma passagem que descreve Tiago como irmão de Jesus, chamado Cristo. O trecho relata um episódio em que Anás, um sumo sacerdote, aproveita o momento da transição no governo romano para reunir o sinédrio e julgar Tiago. O texto diz: ele reuniu o sinédrio dos juízes
e trouxe diante dele o irmão de Jesus, o que era chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros. E quando ele formalizou uma acusação contra eles, como infratores da lei, ele os entregou para serem apedrejados. Essa menção a Tiago é muito importante por várias razões. Em primeiro lugar, ela situa Jesus em um contexto histórico e familiar real, conectando a uma figura reconhecida em outros textos bíblicos e cristãos primitivos. Tiago, conhecido como Tiago Justo, foi uma liderança importante na Igreja de Jerusalém e desempenhou um papel central na expansão do cristianismo nascente. Sua identificação como irmão de Jesus, chamado Cristo, é muito relevante porque reflete o impacto de Jesus ao ponto de ser mencionado como um marcador de identidade para seus familiares. A relevância dessa passagem aumenta ainda mais quando é vinculada a descobertas arqueológicas. Em 2002, um ossuário foi encontrado com a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Essa descoberta gerou grande interesse, pois é extremamente raro que um irmão esteja mencionado em inscrições funerárias da época, a menos que a pessoa em questão fosse amplamente conhecida. Isso levou muitos a considerarem que o ossuário poderia pertencer realmente ao Tiago bíblico. Entretanto, a autenticidade do ossuário foi contestada inicialmente, com alegações de falsificação, e só mais recentemente, especialistas conduziram análises químicas, concluindo que a peça era genuína. Mas o debate sobre a inscrição específica ainda persiste. Mesmo assim, a possibilidade de uma ligação direta com o Tiago oferece uma perspectiva fascinante sobre a historicidade de figuras bíblicas e o contexto sociocultural do cristianismo primitivo. Outro importante ossuário descoberto foi o ossuário atribuído a Caifás, o sumo sacerdote envolvido no julgamento de Jesus, cuja autenticidade também foi contestada inicialmente e recentemente foi validada por especialistas. Essas descobertas arqueológicas dos ossuários não apenas apontam para a possibilidade de validação histórica de figuras bíblicas, mas também ilustram as complexidades envolvidas na interpretação de artefatos antigos. Outra fonte frequentemente citada no estudo da historicidade de Jesus, fora dos textos bíblicos, é o historiador romano Publio Cornelius Tácito. Em sua obra Anais, escrita por volta de 116 d.C., Tácito fornece um relato crucial que menciona explicitamente Jesus, a quem se refere como Cristo, e também aos primeiros cristãos. A passagem ocorre enquanto ele descreve o grande incêndio de Roma, em 64 d.C., durante o reinado do imperador Nero. Tácito relata que Nero, buscando desviar a culpa do incêndio, acusou os cristãos de terem provocado o desastre. No livro 15 dos Anais está escrito: portanto, para acabar com o rumor, Nero culpou e infligiu as mais refinadas torturas a uma classe odiada por suas abominações, chamada de cristãos pelo povo. Cristo, de quem o nome teve origem, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos, e uma superstição perniciosa, contida por muito tempo, novamente irrompeu, não apenas na Judéia, a fonte do mal, mas até mesmo em Roma. Tácito era um senador romano e um dos historiadores mais respeitados da antiguidade. Sua posição privilegiada e seu acesso aos arquivos oficiais do Império confere maior credibilidade aos seus relatos. Outro ponto que valida sua observação é a postura de desprezo em relação aos cristãos, descritos como adeptos de uma superstição perniciosa. Esse afastamento ideológico reforça ainda mais a importância de sua referência a Jesus, já que não tinha intenção de promover ou defender o cristianismo. Além disso, a descrição de Tácito confirma elementos cruciais da narrativa cristã. Jesus foi chamado de Cristo, foi executado por crucificação sob a autoridade de Pôncio Pilatos, e sua mensagem, embora temporariamente suprimida, ganhou força e se espalhou, eventualmente chegando à capital do Império. A menção de Pôncio Pilatos também é importante, pois corrobora os relatos bíblicos que citam Pilatos como o governador romano responsável pela condenação de Jesus. Essa figura histórica, mencionada tanto nos evangelhos quanto nos escritos de Tácito, também foi confirmada por um achado arqueológico de uma pedra de calcário. A Pedra de Pilatos, como é chamada, foi descoberta em Cesárea Marítima em 1961. Essa inscrição em pedra traz o nome de Pilatos junto ao título oficial de prefeito da Judéia, oferecendo evidências concretas de sua existência e função no governo romano da época. Outro ponto importante é a crucificação de Jesus, que Tácito chama de pena extrema, um termo romano para a crucificação. Achados arqueológicos relacionados a essa prática também ajudam a contextualizar o relato. Em 1968, os restos mortais de um homem foram encontrados em uma caverna funerária perto de Jerusalém.
Seu esqueleto trazia evidências de execução por crucificação, incluindo um cravo de ferro ainda preso ao osso do calcanhar. Essa descoberta confirma que a crucificação era de fato uma prática comum usada pelos romanos no primeiro século, particularmente para punir crimes considerados graves ou subversivos. Outra fonte significativa que menciona Jesus é Caius Plinius Caecilius Secundus, conhecido como Plínio o Jovem, um advogado e administrador romano que atuou como governador da província de Bitínia Ponto, no início do segundo século. Em uma carta escrita por volta de 112 d.C. ao imperador Trajano, Plínio descreve suas dificuldades em lidar com os cristãos que estavam se espalhando rapidamente pela região. Na carta, Plínio expressa seu espanto com a devoção dos cristãos a Cristo, quem eles adoravam como a um Deus. Ele relata o seguinte: eles tinham o costume de se reunir em um dia fixo antes do amanhecer e cantar hinos alternadamente a Cristo como a um Deus, e de se comprometerem por juramento, não a algum crime, mas a não cometerem fraudes, roubos ou adultérios, a não quebrarem sua palavra e a não se recusarem a devolver um depósito quando solicitados. O tom de Plínio também revela o desconforto das autoridades romanas com o crescimento do cristianismo, e demonstra que já no início do segundo século, Cristo era o centro do culto cristão, o que reforça a ideia de sua existência histórica. Além disso, o relato confirma que a mensagem de Jesus e seu impacto transcenderam a Judéia e alcançaram outras regiões do Império, mostrando a rápida disseminação do cristianismo e oferece um vislumbre único sobre a prática e a percepção dos cristãos em uma época em que o cristianismo ainda era considerado uma seita emergente e muitas vezes subversiva dentro do Império Romano. Ele confirma que os cristãos se reuniam regularmente, mostrando um alto grau de organização comunitária e adoravam a Cristo como divino. Ele menciona também que alguns dos acusados persistiam em sua fé, mesmo diante de perseguições. De forma semelhante, Gaio Suetônio Tranquilus, conhecido como Suetônio, foi um historiador romano e autor de Vidas dos 12 Césares. Também faz uma breve menção a Cristo no contexto do governo de Cláudio. Ele descreve um episódio em que os judeus causavam distúrbios constantes sob a instigação de Crestus, o que levou o Cláudio a expulsá-los de Roma. Essa menção é geralmente interpretada como uma referência a Jesus. A confusão entre Christus e Crestus é compreensível na época, pois a pronúncia de ambas as palavras era muito próxima no latim vulgar, o que pode indicar um erro de compreensão histórica de Suetônio na época. Embora Suetônio pareça ter entendido Crestus como uma pessoa viva na época, o incidente, que também é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, parece refletir tensões dentro das comunidades judaicas relacionadas à pregação sobre Jesus, algo que chamava a atenção das autoridades romanas, fato que corrobora a presença de cristãos em Roma já na década de 40 ou 50 d.C., e reforça a ideia de que a mensagem de Jesus causava divisões e impacto social. Mesmo que Suetônio não demonstre conhecimento direto sobre Jesus, sua obra destaca como o cristianismo, em seus estágios iniciais, provocava reações das autoridades imperiais das comunidades judaicas. Outro trecho da vida dos 12 Césares, que faz referência ao cristianismo, aparece na biografia de Nero. Suetônio menciona o seguinte: punições foram aplicadas aos cristãos, uma classe de pessoas ligadas a uma nova e perversa superstição. Outros relatos também mencionam as práticas e crenças dos cristãos sob diferentes perspectivas, algumas delas críticas ou irônicas. Essas fontes, mesmo quando marcadas por hostilidades, ajudam a ilustrar o impacto crescente do cristianismo e sua disseminação em diversas regiões do Império Romano. Luciano de Samósata oferece uma visão externa e crítica, fornecendo mais evidências sobre a disseminação do cristianismo. Luciano, um satirista e escritor grego do segundo século, menciona os cristãos em sua obra A Morte do Peregrino, escrita por volta de 165 d.C. Nela, ele descreve a vida de Peregrino Proteu, um filósofo cínico que teve uma vida controversa. Luciano ridiculariza Peregrino, retratando-o como um impostor e charlatão, que teria se aproveitado da generosidade dos cristãos. Em meio a essa crítica, destaca a devoção dos cristãos e sua disposição em sacrificar-se por suas crenças. Embora com ironia e desdém, ele também faz menção indireta a Cristo. Ele se refere aos cristãos como seguidores de um sofista crucificado, que trouxe seus ensinamentos à Palestina. No parágrafo 11 do livro, ele também faz uma citação: os cristãos, sabe-se, ainda adoram aquele homem que foi crucificado na Palestina, porque ele introduziu este novo culto ao mundo. O Luciano descreve como os cristãos veneravam Jesus
como um ser divino e estavam dispostos a sacrificar suas vidas por seus ensinamentos. No parágrafo 13, ele diz: os pobres coitados se convenceram, antes de tudo, que serão imortais e viverão para sempre, em consequência do que desprezam a morte e até mesmo se entregam voluntariamente. Ele também criticava o que via como credulidade dos cristãos, descrevendo-os como dedicados aos seus semelhantes e crentes na imortalidade da alma. Segundo Luciano, tais práticas permitiam que líderes manipuladores, como o personagem Peregrino, explorassem a comunidade. No parágrafo 13, ele também escreve: então, se algum charlatão e trapaceiro capaz de lucrar com as ocasiões aparece entre eles, ele rapidamente adquire riqueza repentina ao se aproveitar das pessoas simples. Apesar de seu tom sarcástico e depreciativo, Luciano confirma aspectos centrais da narrativa cristã. Menciona Jesus como um homem que viveu na Palestina e foi crucificado. Ele também reconhece o rápido crescimento do cristianismo, incluindo a ajuda aos necessitados e o apoio mútuo dentro da comunidade. Evidencia o impacto social da fé, algo que não pode ser ignorado nem mesmo por um crítico. Paradoxalmente, ao ridicularizar os cristãos, Luciano reforça a importância histórica de uma figura cuja vida e morte transformaram o cenário religioso e social do mundo antigo. O que é mais irônico do que sua própria obra é o fato de que ela se tornou uma das principais fontes que ajudam a validar a existência de Jesus e aspectos centrais dos evangelhos. Seria uma ironia do destino ou a manifestação da providência divina? Outro crítico notável do cristianismo primitivo foi Celso, um filósofo neoplatônico do segundo século. É amplamente conhecido como um dos críticos mais ferozes do cristianismo. Sua obra Discurso Verdadeiro, escrita por volta de 177 d.C., tinha como objetivo refutar o cristianismo, desafiando seus fundamentos teológicos, éticos e históricos. Embora o texto esteja perdido, grande parte foi preservada nas citações feitas por Orígenes, em sua obra apologética contra Celso. Celso rejeitava a divindade de Jesus e tentava desacreditá-lo como uma figura histórica e religiosa, utilizando argumentos baseados em tradições judaicas e filosofia greco-romana. Ele afirmava que Jesus era filho ilegítimo de uma mulher judia chamada Maria e de um soldado romano chamado Pantera, uma alegação que buscava questionar a sua origem divina. Além disso, descreveu os milagres de Jesus como truques de magia aprendidos no Egito, minimizando como atos de ilusionismo destinados a enganar os mais simples. Celso também considerava a crucificação um sinal de fraqueza, incompatível com a ideia de divindade, ridicularizando a noção de que um verdadeiro Deus permitiria tamanha humilhação. Celso retratava os cristãos como pessoas incultas e ignorantes, pertencentes a classes sociais mais baixas, sugerindo que o cristianismo era uma religião para os menos esclarecidos. No entanto, essa visão carregada de preconceito ao mesmo tempo evidencia como o cristianismo estava se espalhando rapidamente e alcançando diferentes camadas sociais, inclusive as mais desfavorecidas, o que Celso via como uma ameaça às tradições greco-romanas. Curiosamente, ao tentar desmerecer Jesus, Celso admite ainda que de forma crítica os feitos extraordinários atribuídos a ele. Alegar que seus milagres eram truques de magia demonstram que tais eventos eram amplamente reconhecidos e difíceis de ignorar. E em vez de negar sua existência, Celso opta por tentar reinterpretá-la, revelando o impacto duradouro de Jesus, mesmo entre seus opositores. Orígenes respondeu às críticas de Celso em sua obra chamada Contra Celso, defendendo o cristianismo com base nas escrituras e na razão. Ele mostrou que o cristianismo não era irracional nem incompatível com a filosofia, refutando os argumentos de Celso de maneira sistemática e destacando o caráter transformador da mensagem cristã. Embora repleto de boatos e preconceitos, o relato de Celso é uma peça importante para compreender como o cristianismo e a figura de Jesus eram percebidos no contexto intelectual greco-romano. Sua tentativa de desacreditar Jesus acaba por reforçar sua importância na história. A análise dessas evidências disponíveis aponta por uma forte base histórica que sustenta a existência de Jesus de Nazaré. Registros de escritores não cristãos, como Joséfo e Tácito, juntamente com descobertas arqueológicas, reforçam o consenso entre a maioria dos estudiosos de que Jesus foi uma figura histórica real que viveu na Palestina do primeiro século. Curiosamente, outras figuras históricas da antiguidade, como Sócrates ou Pitágoras, possuem muito menos evidências diretas. Isso torna ainda mais impressionante o volume de dados que apontam para a realidade de Jesus.
ressaltando sua relevância não apenas como uma figura religiosa, mas como alguém que marcou a história de forma única. A questão, portanto, não é mais se Jesus existiu, mas compreender como teria sido sua vida e qual foi seu verdadeiro papel histórico em sua época. Um aspecto intrigante dessa busca envolve saber até qual teria sido sua verdadeira aparência, porque diferente das representações ocidentais, que o mostram como um homem de pele clara e cabelos longos, estudos indicam que Jesus poderia ter características típicas de um judeu do Oriente Médio do primeiro século. Ele provavelmente teria pele de tonalidade oliva ou morena, cabelos curtos e encaracolados, barba espessa e uma estatura média para a época entre 1,55 e 1,65. E devido ao seu trabalho manual exigente, é provável que fosse fisicamente forte. Apesar de Jesus ser conhecido como carpinteiro, sua profissão na verdade englobava uma ampla gama de habilidades manuais. No texto bíblico, sua profissão é referida pelo termo grego tekton, que na época era usado para designar alguém que trabalhava com diferentes materiais, incluindo madeira, pedra e metal, como um artesão ou construtor. Esse papel não apenas envolvia a fabricação de móveis e utensílios, mas também a construção e manutenção de edificações. Agora, mais relevante do que especular sobre a sua aparência é explorar o que as evidências históricas podem nos revelar sobre os aspectos mais debatidos e por vezes controversos de sua trajetória, como os feitos milagrosos e extraordinários atribuídos a Jesus. Na antiguidade, era comum que figuras históricas, especialmente líderes e imperadores, fossem idealizadas. Suas fraquezas e falhas eram frequentemente omitidas para reforçar uma imagem de perfeição ou divindade. No entanto, os evangelhos apresentam um retrato diferente. Eles não escondem os momentos de fraqueza de Jesus, como seu sofrimento na cruz ou o medo que demonstrou antes de sua morte. Esses detalhes sugerem que os primeiros seguidores de Jesus estavam mais preocupados em preservar a verdade dos acontecimentos, mesmo que isso não fornecesse uma imagem idealizada ou criar uma narrativa que pudesse engrandecer a figura de Jesus. Os evangelhos, principal fonte sobre sua vida, relatam feitos como curas, exorcismos, a multiplicação de pães e peixes e até a ressurreição de mortos. Esses eventos não apenas marcaram sua trajetória, mas também geraram uma forte divisão de opiniões desde a antiguidade. Fontes antigas, como Celso, tentaram desqualificar esses eventos, atribuindo-os como feitiçarias ou truques aprendidos no Egito. Essas tentativas de desacreditar Jesus acabam reconhecendo, ainda que de forma crítica, que suas ações deixaram uma forte impressão nas pessoas na época, de maneira que até seus críticos mais impetuosos eram incapazes de negá-las completamente. Estava apenas a estratégia de minimizar as ações de Jesus de alguma forma. Outro ponto crucial é a disposição dos apóstolos e os primeiros cristãos em defender suas crenças até a morte. Tácito descreve que muitos cristãos enfrentaram o martírio com coragem inabalável durante as perseguições sob Nero e mantiveram sua fé mesmo diante de ameaças de execução. Essa disposição para enfrentar a morte por suas convicções levanta uma questão fundamental: até que ponto milhares de pessoas estariam dispostas a morrer por algo que não fosse verdade? O testemunho deles, sustentado mesmo diante das mais terríveis provações de tortura e morte, sugere uma profundidade de crença que transcende explicações meramente racionais. A ressurreição, por exemplo, era um conceito amplamente rejeitado nas culturas greco-romanas, como evidenciado em Atos 17:32, onde Paulo é ridicularizado ao mencionar a ressurreição de mortos no Areópago. Apesar disso, a ressurreição de Jesus tornou-se o ponto central da fé cristã, algo que, em vez de facilitar a aceitação, inicialmente representava um obstáculo para sua propagação. Independentemente das crenças individuais, a figura histórica de Jesus nos desafia a refletir sobre os limites do que é humano e do que é divino, e sobre como seus feitos e ensinamentos continuam a moldar o mundo e inspirar vidas até os dias de hoje. Deixe seu comentário e vamos seguir juntos nessa jornada de descoberta sobre história e fé.